Ele é muita areia para o seu caminhãozinho? Então tá na hora de se tornar uma Scania. Vamos dar um salto? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena. E hoje eu quero falar sobre essa história de muita areia para o meu caminhãozinho. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente olha para ela, primeiro que a gente já faz toda uma história em volta dela, né? E então a gente fica imaginando que ele deve ter tanta coisa para oferecer que nem é para gente aquilo, né? Tem tanta felicidade para oferecer, oposição, ou coisas materiais, ou ele tem tanta beleza para oferecer, ele tem tanto isso e tanto aquilo. E, na verdade, a gente não sabe o que a pessoa tem para oferecer, a gente tem uma ideia muito superficial, não é? Você já ouviu isso de alguém? Que você é muita areia para o caminhãozinho dele? É muito chato ouvir isso também, né? É chato sentir isso, que o outro é muita areia para o nosso caminhãozinho. E é chato o contrário também, ouvir isso. Porque às vezes você está desejando tanto a pessoa, né? E está se envolvendo tanto com a pessoa e ela está lá se achando inferior e incapaz. Eu tive um marido que quando me conheceu, ele falou para o amigo que estava super afim de mim, e o amigo falou isso para ele, falou, oh, mas essa daí é muita areia para o seu caminhãozinho. E ele respondeu com aquela piada antiga, né? É muita areia, meu caminhãozinho é pequeno, mas eu faço várias viagens. E conseguiu, né? Ele casou comigo no final. Então, assim, essa história de muita areia para o caminhãozinho é muito malvada com a gente, né? Se ele é muita areia para o seu caminhãozinho, qual a solução que você abraça? Você vai procurar alguém que seja pouca areia, mas bem pouca mesmo? Por quê? Será que o seu caminhãozinho é tão pequenininho assim? Onde é que estão as suas qualidades? Suas qualidades mesmo, morais, honestidade, bondade, inteligência. Cadê as suas facilidades? Quais são as coisas que você sabe fazer? Quais são os seus talentos naturais que te permitem aprender tanta coisa, fazer tanta coisa? Onde é que estão essas coisas que você não enxerga quando você se olha e se sente menor do que o outro? Onde é que elas estão? Cadê os elogios que você recebe das pessoas? Porque os elogios que a gente recebe das pessoas são justamente qualidades nossas e que a pessoa está enxergando. E por que a gente mesma não enxerga? Não é? Então, a gente precisa prestar mais atenção nesses elogios e reconhecer que esses elogios correspondem à verdade sobre você, não é? Ninguém fica fazendo elogio falando coisa falsa. Às vezes até tem isso, mas eu estou falando dos elogios que as pessoas sempre te fazem. Nossa, como você consegue resolver bem situações difíceis. Nossa, que bolo gostoso que você faz, não é? Quais são as coisas ruins que você diz sobre você mesma? Um monte, não é? Uma porção de coisas ruins você fala sobre você mesma. As coisas boas sobre você mesma passam desapercebidas por você. Você é capaz de fazer uma lista enorme, não é? Mas quais são as coisas negativas que outras pessoas já disseram para você sobre você, desde criança? Essas pegam, né? Essas ficam. Essas você guarda para você. É isso. A gente tem essa dificuldade, não é? A gente ouve tanta coisa desde pequena que a gente vai gravando aquilo, não é? Quem foi que disse para você que você é menos do que os outros?
Quais situações convenceram você disso? De que você é menor, de que o seu caminhãozinho é pequeno? Lembra de algumas frases que você já ouviu de alguém para você, desde pequena? Então, por exemplo, um irmão, uma mãe que dissesse: ah, você não dá conta disso. E aí você veio repetindo a vida inteira: eu não dou conta. Ah, eu não dou conta, eu não dou conta. Percebe que isso não é uma verdade? Isso é uma falsa verdade? Aquilo foi uma verdade naquele momento para aquela pessoa. Vou te contar uma coisa importante. Essas verdades ruins sobre a gente, que as pessoas fizeram a gente acreditar um dia desde a infância e que foram se confirmando na nossa cabeça através de acontecimentos, às vezes ruins, e a gente foi achando que era porque a gente não era boa o bastante para conseguir tal coisa ou para não perder tal coisa, a gente não é bonita o bastante, a gente não merecia, ou então não era altura, a gente não é à altura das coisas, de coisas boas. Essas verdades aí, vou te dizer agora, não são verdades. Simplesmente elas não são verdades. São crenças que a gente foi criando e que foram limitando a vida da gente em todos os setores dela. O nome disso é crença limitante. Não estou dizendo que você não tem as suas limitações e que você é perfeita em tudo. Todos nós temos limitações, não é? Todos nós temos limitações reais. Cada pessoa é limitada em alguma coisa e isso é perfeitamente normal. Não somos perfeitos, nenhum de nós, e isso é normal também. O que não é normal é ficar acreditando em coisas ruins e negativas que não têm fundamento, não tem fundamento nenhum de verdade. Por exemplo, se você vive dizendo assim: ai, ser feliz não é para mim. Onde é que está a verdade nessa frase? Ser feliz não é para mim. Quem disse que ser feliz não é para você? Por que é que ser feliz não seria para você? Quem determinou isso? Alguém provou isso para você? Que ser feliz não é para você? Que ter um cara melhor não é para você? Ter tal coisa não é para você? Como assim? Ter alguma coisa não é para mim? Ah, mas é porque eu ganho só isso e eu quero um helicóptero. Quem falou que o helicóptero não é para você? Se você for fazendo direito os seus planejamentos de vida e você pode atingir um ápice e ter um helicóptero, sim, e muito mais do que um helicóptero. Então é o tal negócio. O universo é ilimitado. Ele não tem limite para nada. Então é o seguinte, quem falou que ter um helicóptero não é para você? Nesse momento você não pode comprar um helicóptero. Mas você pode traçar um plano para ir indo em direção a ter um helicóptero. Então, estou falando um helicóptero para exagerar, mas se a gente for pensar num amor, entendeu? Olha, se você não acreditasse nessas coisas ruins sobre você mesma e sobre a sua vida, inclusive a sua vida amorosa, você teria atitudes bem diferentes, não teria? Pensa nisso. Então, ele é muita areia pro meu caminhãozinho. Ah, eu sou muito feia. Eu sou muito magra. Eu sou muito gorda para ele me querer. Se você não pensasse assim e não ficasse dizendo essas coisas para você mesmo o tempo todo, como será que seria? Você consegue imaginar? Imagina você livre desses pensamentos, dessas falsas verdades aí sobre você. Você livre dessas coisas negativas todas. Como é que seria a sua vida? Seu dia a dia, desde a hora que você acorda? Seria diferente, não seria? Se você fica o tempo todo acreditando nisso, no quanto você é menor, no quanto você é aquém, não é? Em quantas limitações você tem. Você consegue imaginar
o contrário agora? Você não acreditar em nenhuma dessas coisas? Como é que seria a sua atitude com essa pessoa que você acha que é muita areia para o seu caminhãozinho, se você não achasse que é muita areia para o seu caminhãozinho? Porque quando você diz que é muita areia para o seu caminhãozinho, a sua mente, o que é que ela faz? Ela relaxa, ela não precisa fazer força para encontrar caminhos para você conquistar aquela pessoa. E é assim em tudo na vida. Se você olha para um carro e fala, esse carro não é para mim, não vou conseguir ter um carro desse nunca, por exemplo, se a sua atitude for de quem não acredita nessas falsas verdades, você teria feito então muitas coisas na sua vida completamente diferentes, não teria? E teria obtido resultados totalmente diferentes, porque lógico, se a gente faz uma coisa de um jeito, o resultado é um, se a gente faz de outro jeito, o resultado é outro, não é? Então, por exemplo, você vê um carro, fala, esse carro não é para mim, nunca vou conseguir um carro desse. Pronto. Lógico que você não vai ter um carro desse. Por quê? Quando você já decide isso, você não faz nem força para conseguir. O seu cérebro ele vai pelo caminho mais fácil. Então, quando você diz que aquilo não é para você, ele não faz força nenhuma para traçar caminhos para que você consiga conquistar aquele carro, para que você consiga conquistar aquela pessoa, para que você consiga conquistar aquela colocação profissional, para que você consiga conquistar as coisas que você quer. Então, é muito diferente se você está livre desses pensamentos, porque a sua atitude é outra. Quando você lança um desejo e um objetivo para a sua mente, para o seu cérebro, você vai dormir e ele fica trabalhando. Você acorda e ele está trabalhando. Então, percebe como o seu caminhãozinho não é tão pequeno assim, quando você reúne todas as suas qualidades. Mesmo assim, você acha que o seu caminhão teria que ser maior? Que realmente o cara é o máximo? Ok, então você pode ter um caminhão bem maior. Você pode se tornar uma Scania enorme. Vamos supor que você perceba limitações reais em você que te desagradam, que deixariam você realmente aquém. Deixariam você abaixo de pessoas com as quais você quer se relacionar, porque elas não têm essa mesma limitação ou essa mesma dificuldade. Vamos supor que sejam reais, certo? Porque existem algumas que são reais. Acontece que muitas limitações reais, que não são crenças limitantes, podem ser combatidas. Você pode cultivar essas qualidades. Elas podem ser aprendidas, podem ser adquiridas, podem ser vencidas por você. Você pode sempre se valorizar como pessoa, agregar novos valores a você, de conhecimento, de formações. Quando você cultiva a positividade, a alegria, o carinho, o respeito pelas pessoas, a gratidão é incrível. Você alimenta o seu valor como pessoa. Quando você aprende a fazer novas coisas, você aumenta o seu valor. Quando você aprende a apreciar novas coisas que você não apreciava antes, você aumenta o seu valor. Quando você fica conhecendo novas coisas, novas informações, você aumenta o seu valor. Quando você adquire cursos, faz cursos, adquire livros, compra materiais de trabalho, itens de vestuário, faz uma cirurgia plástica, ou você compra serviços de cabeleireiros, manicures, esteticistas, você aumenta o seu valor. Quando você identifica problemas seus internos e cuida deles, você aumenta o seu valor. Quando você vence a sua baixa autoestima, a sua timidez, as suas dificuldades em geral, suas crenças limitantes, você aumenta o seu valor. Quando você se desliga de pessoas e situações que colocam você para baixo, você aumenta o seu valor. Quando você cuida da sua saúde, do seu bem-estar, da sua casa, das suas gavetas, armários, tudo arrumado, limpo, você aumenta o seu valor.
quando você desiste de relações abusivas ou mesmo desconfortáveis simplesmente, você também ganha mais valor. Quando você desvenda os seus mecanismos de autossabotagem, você também ganha mais valor. Porque a autossabotagem, o que é? Muitas vezes você presa pelo não merecimento nessas crenças limitantes, ou você presa na culpa. Por exemplo, a minha irmã mais velha não conseguiu ser feliz, então se eu for feliz ela vai ficar chateada, então não vou ser feliz não. Agora, isso tudo é muito inconsciente, tá? A minha mãe se separou do meu pai, tá super infeliz, então, né, você se sente culpada se você for feliz. Aí o que isso provoca na sua vida? Você começa um relacionamento, primeiro que você já se interessa pela pessoa errada. Você começa o relacionamento, faz tudo errado. Vai lá, se sabota, por isso que eu chamo de autossabotagem. Então, gente, para se tornar uma Scania, é só agregar mais crescimento pessoal para você mesma. É simples. Eu vou sugerir uma prática para você conseguir organizar os seus pensamentos sobre isso tudo, ok? Faz o seguinte, ó, pega um papel e uma caneta e faz uma lista de todas as limitações que impedem você de ser feliz, de conquistar as coisas que você sonha, as coisas que você quer. Para fazer essa lista é muito simples. É só ir perguntando para você mesma o seguinte: o que é que não permite que eu seja feliz? Ou que eu consiga as coisas? O que é que não me permite? Tenta fazer com tempo e com calma, porque eu sei que tem muitas coisas. Então vai respondendo. O que é que não te permite fazer suas coisas? Coloca tudo o que você sente, tudo o que você pensa, todos os motivos que você encontrar aí na sua mente da falta de realização dos seus sonhos. Todos os motivos. Tenta escrever no mínimo 20 limitações ou motivos. Se você conseguir escrever mais, ótimo. 50 é o ideal. Depois, observa com atenção quais itens dessa lista são limitações suas reais, certo? E quais não são realidade. Tem que ser muito sincera e verdadeira com você mesmo, tá? Faça então, depois dessa, 2 listas, separando esses 2 tipos de limitações. Uma lista de limitações verdadeiras, certo? E uma lista de crenças limitantes, certo? Por exemplo, um exemplo de verdadeira. O cara só fala inglês, eu não sei falar inglês. Uma de falsa. O cara fala a mesma língua que eu, mas eu não tenho assunto que vai ser interessante para ele. Não, você não sabe, tá? Essa então não é verdadeira. Quando você olhar para essas 2 listas, você vai conseguir perceber com mais clareza o quanto você é maior do que você pensa. E o quanto você pode crescer ainda mais. Porque tem uma das listas, tem solução, é só você correr atrás de acabar com combater essas limitações. A outra lista são crenças falsas, são crenças em realidades falsas. Pensa nas verdadeiras e pensa em como você poderia trabalhar em você essas limitações, certo? Traça um plano, decida crescer nessas coisas que são reais e que estão aí te incomodando. Veja a lista de crenças limitantes e passe a combater essas crenças. Cada vez que elas vierem aí no seu pensamento, reprime. Reprime e fala o contrário. Fala, não, mas eu não sou bonita para ele. Fala o contrário. Fala assim, não, eu acho que eu sou suficientemente bonita para ele sim. E quando você for falar para alguém sobre você, eu não for lamentar alguma coisa, fala o contrário. Para de mandar mensagens negativas para sua mente, falando essas frases e pensando essas coisas. Ser feliz não é para mim mesmo. Para com isso, para de falar isso para você e para as outras pessoas. Para de acreditar nessas limitações falsas.
A sua mente obedece às suas ordens e o universo também. Comece a dar ordens melhores para a sua cabeça, para o universo. Comece a dar ordens que façam você crescer e se sentir melhor. E tome posse das suas qualidades. Tome posse de todas as qualidades que você já tem. Perceba o seu real valor, o real valor que você já tem, antes mesmo de começar a investir nesse crescimento pessoal, nas limitações que são reais, que você sente falta aí. Olha quanta coisa! Perceba o tamanho real do seu caminhão. Ele é bem maior, não é? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, ok? Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like. E se você quiser, deixe o seu comentário, eu vou adorar. Se você quiser me dar alguma sugestão de temas para conteúdos que você gostaria que eu publicasse aqui, e eu vou ter o maior prazer em produzir o conteúdo. Inscreva-se aí no canal e se você apertar o sininho, você é avisado toda vez que eu publicar um novo vídeo. Muito obrigada! E lembre-se, você merece ser feliz e vai ser muito feliz.